médicos falar diretamente com as vítimas através de um microfone especial. Esse equipamento foi usado com grande êxito em dezembro de 1988, quando um terrível sismo no noroeste da Arménia matou 25 mil pessoas e deixou milhares soterrados nos escombros. São ainda chamados cães especiais que percorrem zonas demasiado precárias para suportar o peso de um ser humano. Prever quando e onde se dará o próximo terremoto na América do Norte é uma ciência inexata. Na realidade, os cientistas preferem usar o termo prognóstico, a previsão. Prognosticar a probabilidade de um sismo em determinada zona num largo período de tempo é muito mais realista do que tentar prever exatamente quando e onde ele acontecerá. Organizações como o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o USGS, estão na primeira linha de investigação. O seu principal objetivo, tal como o de organizações semelhantes por todo o mundo, é alertar as pessoas o mais cedo possível para a probabilidade de um terremoto. Isso dá-lhes tempo para deixarem a zona pelos próprios meios ou com o auxílio das equipas de evacuação. Por ser certo que haverá outro grande abalo em data indeterminada, os cientistas do USGS passam muito tempo a monitorizar um dos pontos mais quentes do mundo para terremotos, a falha de Santo André. Para tal, uma vila construída sobre ela, Parkfield, na Califórnia Central, tornou-se um dos locais mais medidos dos Estados Unidos, se não do mundo. O cientista Alan Lind e os seus colegas do Serviço Geológico estão decididos a acertar no próximo prognóstico. A maior parte dos grandes terremotos do mundo ocorre com centenas de anos de intervalo. Embora possa haver vários na mesma falha, é preciso esperar séculos. Isso dificulta o planeamento de experiências que constatemos ainda em vida. Em Parkfield, os sismos de magnitude 6 têm ocorrido na mesma zona a intervalos de 20 ou 30 anos. Não é nada certo, mas são regulares. Sabíamos que houve um em 1966. Sabemos que está para acontecer outro, pelo que resolvemos tentar. Na realidade, o terremoto seguinte com um efeito significativo em Parkfield só aconteceu em setembro de 2004. E embora medisse 6 na escala de Richter, os danos foram mínimos. Ainda assim, os cientistas continuam convencidos de que há um grande terremoto a caminho e querem estar preparados. Um laser colocado no alto de uma colina próxima da vila, monitorizado por uma série de detectores a alguns quilómetros do outro lado da falha, permite aos cientistas detectar o mínimo movimento do solo. Basicamente, apenas medimos o movimento vertical do solo em alta frequência. Depois medimos a deformação do solo e as dobras das rochas, que acontecem devido ao movimento das placas. Medimos a abertura da falha, colocamos um arame e medimos-a. Medimos as variações no campo magnético da Terra e também as ondas eletromagnéticas de muito baixas frequências, alguns ciclos por segundo. Muitos cientistas estão convencidos de que, devido à falha de Santo André, é uma questão de tempo até que outro sismo catastrófico afete a Califórnia. É claro que ninguém sabe ao certo quando e onde ocorrerá. Porém, quando acontecer, poderá ser o maior desastre natural a atingir os Estados Unidos, tornando os sismos anteriores pequenos quando comparados com ele, incluindo mesmo o grande terremoto de São Francisco, em 1906. E o terremoto de Sexta-feira Santa, no Alasca, em 1964, que continua a ser um dos mais longos de que há registro. O terremoto da Cidade do México, em 1985, matou cerca de 8 mil pessoas. Outros, na América do Norte, já mataram centenas, feriram milhares e custaram milhares de milhões de dólares. Mas se São Francisco e Los Angeles fossem afetados por um grande abalo ao mesmo tempo, o desfecho seria devastador. Crê-se que todos os anos aproximadamente 500 mil de sismos ocorram em todo o mundo, 12 mil dos quais na América do Norte. A maior parte é tão pequena que apenas é detectada pelos instrumentos mais sensíveis.
Ainda assim, cerca de 100 desses tremores de terra excedem anualmente a magnitude 6 na escala de Richter, conduzindo a mortos, feridos e danos generalizados. Felizmente, os terremotos de magnitude igual ou superior a 8 são extremamente raros, geralmente ocorrendo apenas 2 num período de 12 meses. Apesar dos muitos recursos investidos na investigação, sobretudo na América do Norte, os sismos permanecem uma das forças mais destrutivas e mortíferas da natureza. E sem nada podermos fazer para os impedir, tudo o que nos resta é aprender a viver com as consequências, por mais perigosas que sejam. Versão portuguesa, Pátio das Cantigas.